decidi que eu preciso fazer mais entrevistas, não só apenas de cultura pop, mas também de economia, política, o que vier. Então eu vou começar essa nova série que eu vou exibir toda quarta-feira à noite, com a Débora Souza, que faz um canal muito interessante e divertido chamado Deb Escreve. Ela é escritora, mas dá os seus pitacos de cultura pop, cinema, televisão e etc. Eu achei, quando eu vi o canal dela, alguns dos vídeos, achei interessante. Falei, vou conversar com ela e ela vai ser exatamente minha primeira entrevistada no Best TV Conversa. Dá uma olhada. Débora, minha primeira questão com você é o seguinte: o que é o Débora Escreve? Então, Deb Escreve, né? Deb Escreve, Bom, é meu canal no YouTube, mas também é meu Instagram. Eu coloquei esse nome por todas as redes. Já tem... Bem antes de eu estar com o canal ativo, na verdade, eu coloquei. Quando eu fiz o Instagram a primeira vez, com o intuito mesmo de divulgar trabalho de escritora, por isso Deb Escreve, eu falei, quer saber? Eu vou pegar tudo. YouTube, TikTok, Twitter, não uso nada, só YouTube e Instagram. Mas agora eu estou mais conhecida por causa do YouTube. E o Deb Escreve, atualmente, é o meu canal, onde eu falo de filmes e séries. Às vezes eu boto um pouco de literatura lá também, cultura pop, em geral, assim, coisa nerdola mesmo. Mas peraí, ok. Eu entendi a função do canal, mas por que você resolveu fazer isso? Só porque você escreve e queria expandir esse universo do seu dia a dia? Bom, foram dois motivos. O primeiro, para ser honesta, no Instagram eu não estava conseguindo divulgar tão bem assim meu trabalho. Uhum. E o segundo é que eu sempre consumi muito YouTube. Muito! Sabe quando você passa muito tempo na rede? Tanto do Brasil e lá de fora, eu consumo muito. Eu consumo pessoal falando sobre escrita criativa, sobre filme, sobre série, cultura pop, arte, filosofia, N coisas, assim. Eu sempre fui de YouTube. Eu lembro que desde quando, sei lá, surgiu o YouTube aqui no Brasil, eu já comecei a assistir o negócio. Então, eu sempre fui mais orientada para o vídeo do que para foto, do que para aqueles posts mais tradicionais, né? Uhum. E eu também nunca fui muito fã, quando começou a surgir com muita força, de vídeo curto. Aliás, eu tenho até que trabalhar nisso, né? Porque é bom você ter alguns. Sabe como é que é, né? Eu nunca fui no TikTok, essas paradas. Então, assim, eu já comecei a tentar trabalhar com vídeos de formato um pouco mais compridinho, né? E aí fiz os primeiros vídeos no canal, começou a dar certo, peguei gosto pela coisa. O meu esposo, que me ajuda em tudo que você possa imaginar, começou a investir também bastante, sabe? Tempo, financeiramente, com equipamento e tal. E aí o canal foi crescendo, crescendo, crescendo. Pode crescer mais ainda, assim, espero. E vamos que vamos, continuando. Tem mais ou menos o quê? Estamos agora em agosto. Tem um ano que o canal está funcionando assim, plenamente, sem parar. Uau, mas você consome YouTube há mais tempo que isso, né? Mas muito mais, muito mais. É engraçado, né? Eu acho que eu comecei a escrever de tanto que eu li. E eu comecei a fazer YouTube de tanto que eu assisti. Foi isso. Assim, escrever, qual que é o seu dia a dia em termos de trabalho? O que você escreve? Eu sei que nós vamos falar lá no final de uma outra história, mas eu queria saber assim, o que te motivou a sentar na frente do computador e escrever assuntos diversos? Você fala assim, escrever para o YouTube? Roteiros, Não, assim? não, escrever mesmo, do tipo, escrever uma obra de ficção, uma pesquisa. Eu, por exemplo, fiquei durante, loucura, 20 anos com um projeto na cabeça, e aí um dia eu Uau! falei assim, não, vou fazer esse negócio. Aí fui Aham. procurando os cantinhos e tal, acabei sendo... eu costumava fazer um programa na Rádio Metropolitana aqui em São Paulo, chamada... Toda sexta-feira, Ele Disse, Ela Disse. Que eu ia lá, batia um papo sobre os lançamentos de cinema e tal. Aí um cara me escutou, me chamou para um papo, ele era um desses agentes literários, né? Legal. Que estava afim de fazer um livro sobre a história do cinema. Aí eu falei para ele, olha, a história do cinema tem 200, né, que escreve. Mas eu tenho um projeto que é sobre séries de televisão. É mesmo? Aí eu expliquei para ele e tal.
E aí, de uma hora para outra, eu vou lá, estou sentado com o pessoal da Rede Ouro para fazer o Almanaque dos Seriados. Uau! Lançado em... Eu terminei de escrever em finalzinho de 2007, lancei em 2008, e vendeu para caramba junto com os almanaques da Rede Ouro, almanaque dos anos 80, almanaque dos anos 90, da televisão, etc. Aí eu fiquei entusiasmado com isso, mas a Rede Ouro já não queria mais fazer almanacs. Aí um amigo meu que jogava basquete comigo falou assim, vamos fazer um novo, o que você quer? Vamos fazer isso aqui, almanaque dos desenhos animados. Gente, que demais essa capa! Não é legal, muito legal. Adorei! Nossa, minha infância está toda aí. Então, é engraçado, porque eu acho esses 2 livros são muito interessantes por causa da memória afetiva, né? Você tem um monte de desenho animado. Eu lembro que um amigo meu que trabalhava no SBT, o Marcos Ramos, falou assim, eu passei seu livro para a filha do Silvio. Eu não lembro qual das filhas, mas é que fazia o programa Bom Dia e Companhia. E ela queria conhecer você. Falei, tá bom. Aí marcamos um dia, fui lá. Era umas 4 da tarde, eu entro na sala dela, né? Ela está assim com o livro. Página. Aí ela para e fala assim, me diz uma coisa, aqui tem a Princesa Safiri? Eu falei, tem, a Princesa e o Cavaleiro. Como está em ordem alfabética, você pega aí o seriado dos anos 70, está lá. Aí ela... Ai, nossa, é isso mesmo, eu falo para todo mundo, eu assisti isso quando era criança, não sei o que, blá, blá, blá. Falei, uau, que reação. E assim com um monte de gente, né? Então, assim... Pega na nostalgia, né? É incrível. Então, é isso que eu pergunto, assim, para quem gosta de escrever, o que te... como é que os americanos falam assim? What you movies? O que é que te dá adrenalina para escrever? Eu cheguei num ponto da minha vida que eu só consigo me expressar com escrita e fala, mas muito escrita. O que acontece? Se eu for puxar a história, velho, desde pirralha, tipo, pequena mesmo, 3 anos de idade, foi a minha mãe que sentava comigo e ela lia comigo. Então, ela me ensinou a ler antes de eu ir para a escola aprender a ler, assim, sabe? A alfabetização. Uau. Ela me ensinou a ler. Eu não escrevia, mas eu lia. E aí, ela sempre me deu muito livrinho. Eu tinha aqueles livrinhos de Disney. Quando a gente fica falando de Disney no canal, dói a memória. Eu sei, eu vejo os comentários. Porque eu tinha os livrinhos da Disney, eles eram maravilhosos. Eu tinha um que era tipo uma história por dia. Então, todo dia eu lia 1, 2, 3 e tal. E eu sempre li bastante. Chegou na época do colégio, assim, eu lia só os extra classe, mas eu me lembro que eu sempre fui muito de ler livro de história. Sempre gostei, comia bastante. Aí comecei a ir em sebo, quando era adolescente, bienal. Comecei a montar o meu acervinho, sabe? Fui montando e lendo e lendo. Na época que eu tinha uns 15 anos, se eu não me engano, foi quando eu comecei a escrever. Foi quando começou a sair de mim, sabe? Só que, assim, eu acho que escritor nenhum desse mundo quis ser escritor algum dia, tá ligado? Ele só se tornou, eventualmente, de tanto que saiu dele. E isso aconteceu comigo. Eu já escrevia, eu tinha uma cacetada de caderno, uma cacetada de ideia, de vez em quando, assim, quando eu precisava até dar uma, sabe, desopilada, eu ligava o computador e escrevia, eu pegava um caderno e escrevia. E aí eu já tinha isso na cabeça, mas eu segui a vida normal, assim, fui fazer faculdade de História, fui fazer concurso público, outra faculdade e tal, eu não terminei nenhuma, aliás. E aí um dia, isso deve ter o quê? Ai, cara, a gente está em 2024, né? Deve ter uns 5 ou 6 anos atrás, o meu, na época, namorado, agora esposo, eu perguntei para ele assim, eu falei, mozão, você é da medicina. Ele fazia medicina na UERJ. Mas, ao mesmo tempo, ele trabalha com marketing digital, sabe? E aí eu pensei assim, quando ele me explicou que era marketing digital e eu sabendo que ele queria ser médico desde pequenininho, eu olhei para aquilo e falei assim, como é que você chegou nesse negócio de marketing digital quando o seu lance era medicina, sabe? Essas profissões não parecem que batem uma com a outra. Aí ele falou assim, muito resumidamente, quando eu era adolescente, uns 15, 16 anos assim, eu tive uma página de piada, de humor, de meme no Facebook, na internet e tal, e comecei a me enfiar mais nesse mundo de internet, né?
E ele foi aprendendo, foi fazendo curso, foi gostando, até que isso virou a profissão dele. E hoje em dia essa é a profissão dele. A carreira dele de marketing digital está para mais de 10 anos. Mas quando ele me falou isso, eu meio que entrei numa crise existencial, assim, sabe? Eu comecei a pensar que eu faço há muito tempo que nada nessa vida me parou, assim, sabe? Saí disso, fiz aquilo outro, tive problema tal, mas isso aqui eu sempre fiz. Desde que eu comecei, eu nunca parei. Mesmo nas maiores crises da minha vida, nunca parei. Que foi a escrita. Aí eu comecei aquilo começou a me banhar, assim, a mente. Caraca, velho, eu escrevo, né? No dia seguinte, eu tava com um caderno, escrevendo o primeiro capítulo do primeiro livro dessa carreira de escritora que tenho aí agora. Nunca mais parei. Comecei a trabalhar só com isso. Uau, que fantástico, fantástico. Cuidado que foi embora. Oi? Mas tá meu... Foi a internet. Ficou parado agora. Paulo, tá aí? Eu tô. Só o seu, para mim, você está travado agora. Tá, né? É o sinal. Aí, ó. Sumiu o sinal. O sinal. Ah, voltou. Boa. Voltou. Voltou. Enfim, e aí, continuando a história, eu comecei a largar as coisas que eu fazia, sabe? Carreira acadêmica, outros trabalhos assim, e comecei a me inserir aos pouquinhos com um trabalho de escrita. Comecei a trabalhar para blog, comecei a revisar, fui ghostwriter um pouco, já fiz também coautoria de outro trabalho, comecei a fazer coisas voluntárias, outras profissionais, enquanto eu ia escrevendo o meu livro e venho caminhando nessa até agora, sendo que o YouTube é o que mais transformou minha carreira, se é que eu posso falar assim, até agora. O YouTube trouxe um alcance muito grande, e isso é uma coisa que meu esposo já me falava. A internet é o lugar para você poder ser lida ou ouvida, ou mostrar, seja lá qual for a arte que você queira mostrar. E tem sido assim. O YouTube me deu um alcance muito grande, porque lá no Instagram, o que aconteceu? Como eu disse, eu nunca tive muita habilidade com o Instagram. E eu descobri que boa parte do público era mais feminino, sabe? A mulherada que gosta de romance. E beleza, o meu primeiro e-book foi romance. Mas eu mesma, como eu disse, eu sou mais da nerdolada, né? E aí, quando eu cheguei no YouTube, eu confesso que eu não fui com tanta sede ao pote. Eu falei assim, cara, eu não vou falar do meu trabalho agora. Eu colocava meu livro na prateleira, assim, mas eu foquei em fazer conteúdo, sabe? Bastante conteúdo. Não, peraí, primeiro eu preciso de constância. Vou fazer conteúdo, vou tentar gravar toda semana, vou me inteirar das coisas. E aí fui conhecendo o pessoal da comunidade do YouTube, que é muito bacana. A Liga dos Anões, que foram os primeiros que me receberam. E em seguida o pessoal da Liga Nerdola. Não sei se você conhece eles. E como? São os fofos. Conhece, né? Ah, então beleza, tá em casa. São os fofos. Quem me chamou primeiro foram os meninos do Heróis e Mais, o Tony e o Elvis Ventura. São muito legais, me deram um apoio danado. Aí o canal começou a crescer também, depois que eu entrei para a Liga Nerdola, participei de algumas lives com eles e tudo mais. São legais até hoje, me chamam para projetos até hoje. E aí, há pouco tempo atrás, eu voltei a focar em falar da parte da escrita, sabe? Voltei a focar em... Porque agora que eu tenho um público legal, assim, e tem uma galera que está interessada no livro, eu esperei eles pedirem. Quando eles começaram a falar, Débora, fala mais do livro, que não sei o quê. Porque é inevitável, né? Se eu escrevo e eu tô falando de cultura pop assim, eu acabo mencionando entre um texto e outro, né? Entre um roteiro de vídeo e outro, eu falo, olha, se eu tivesse que escrever essa parada, eu faria assim, assim, assado. E aí o pessoal começou a ficar curioso, interessado, e me pediram, e eu comecei a divulgar. E tem sido assim, eu faço conteúdo e divulgo um pouco livro. Faço conteúdo, divulgo um pouco livro e vou continuar escrevendo. Gozado. Você falou sobre Disney, né? Disney é um negócio que acompanha quase todo mundo. Você sabe que o filme que eu falo assim, esse foi o primeiro filme que eu assisti, né? Eu lembro de ter ido no cinema, e tem uma história curiosa em relação a isso. Eu tenho ido no cinema de bairro aqui em São Paulo,
né? E fui ver 20 Mil Léguas Submarinas. Produção grande, épico, né? Que a Disney fez, né? Naquela época, estou falando assim no final dos anos 60, porque o filme é de 54, vamos deixar claro que eu não vi na estreia, tá? É sempre importante frisar isso, né? E naquela época você entrava no cinema em qualquer horário e depois ficava para a segunda sessão para assistir o resto que você não assistiu. Só que era no meio da semana, eu não lembro quem que levou a gente era moleque, eu e meu irmão, tipo 9 anos, 10 anos de idade, e não podia. Então nós chegamos atrasados e aí chegamos num momento em que um barco onde estavam todos os personagens principais estava sendo atacado pelo monstro marinho, etc. Pois bem, nunca mais consegui assistir o filme, né? Os anos passaram, a evolução, veio o VHS, e aí o primeiro aparelho de VHS que eu comprei, eu assisti durante a primeira semana que eu estava de férias, né? A primeira semana eu assisti 88 filmes. Eu lembro de ter contado isso, porque, obviamente, tem alguns que você começa a assistir, eu queria ver esse aqui, porque eu não assisti, passou em algum lugar e eu não vi e tal, e aí você começa a assistir, acha um saco, você tira e passa para frente. E o 20 Mil Léguas Submarinas foi o primeiro que eu falei, opa, eu quero ver, para saber o que acontece no começo do filme. Ah, meu Deus! Eu não sabia, tinha passado mais de 10 anos essa história, né? Pois bem, e se transformou no meu filme predileto, é um filme da Disney. E a Disney tinha, antes do advento do VHS, você assistir coisas em casa, ela tinha uma política de que a cada 7 anos ela reprisava nos cinemas os grandes clássicos de desenho animado, de filmes. Então, além de 20 Mil Léguas Submarinas, que eu só assisti nessa época, e depois só mais de 15 anos depois, Branca de Neve, eu assisti, A Dama e o Vagabundo, A Bela Adormecida, tudo isso em reprises. O que me chamou a atenção quando eu estava conversando, quando eu estava vendo os seus vídeos, é assim, existe um momento afetivo que você fala da Disney, mas ao mesmo tempo a gente nota que o que a Disney se transformou nesses últimos anos, né? Inclusive, assim, eu gosto de discutir com alguns coleguinhas sobre vilões, adoro vilões, né? E, para mim, a melhor vilã do cinema era a Malévola, dentro da Bela Adormecida. A mulher assim, é a encarnação do capeta. Ela chega no batizado da menina e fala assim, olha, vocês não me convidaram, então eu vou matar a criança. Ninguém se toca disso, né? Mas é a filha da mãe da pessoa. Não, cara, os vilões da Disney é tudo infanticida, os caras são ruins. E aí vem Malévola. Porque, veja, tirando o lado... Se vocês obliterar da sua mente A Bela Adormecida, Malévola é um filme legal, a Angelina Jolie está muito bem. É bem feito o filme, né? Bem atuado. Não é um filme ruim. Mas não é a Malévola que a gente conhecia do cinema. Ela tem uma... como é que é o nome? É a síndrome do Darth Vader, né? O do Anakin. Coitado. Ele é vilão assim, mas ele teve uma infância difícil. Pô, então não é vilão. É um cara com problema só, que não teve nenhuma terapeuta, né? Eu acho que há vilões que podem receber o tratamento Anakin, sabe? Podem. Sim. Porque é legal, é interessante você conhecer mais a história, colocar uma lente de aumento ali, motivação. A gente reclama tanto, falta disso em alguns roteiros hoje em dia, né? Seria estranho a gente falar que não quer um vilão com motivação. Porém, Malévola é o tipo de vilã que eu acho que talvez não deveria passar pelo tratamento Anakin, sabe? Ela não é só uma mulher muito má. Ela não é só uma bruxa, ela é uma figura da maldade, ela é um arquétipo, ela é um símbolo. Então, talvez justo essa daí não seria interessante mexer com ela. Mas mexeram, e pelo menos o filme não foi ruim, né? Eu vejo Malévola como um grande what if da Disney, sabe como? Eu descolo ela da história da Bela Adormecida original da minha mente, porque eu assisti muito esse desenho quando era pequena, e aí eu consigo assistir Malévola de boa, sim, sabe? Do ponto de vista técnico. Mas eu sempre vou gostar mais daquela do desenho, nem adianta. Sim, com certeza. Me diz uma coisa, falando em Disney, o que você acha dessas adaptações para live action, de desenho animado com criaturas de carne e osso? Olha, tem... eu vou ser bem honesto com
você. Eu sempre vou preferir os desenhos. Porque eu gosto de desenho. Eu gosto de desenho. Eu gosto de Disney, eu gosto de Pixar, eu gosto de anime, eu gosto de desenho. Sempre gostei. Então, eu não gostaria que. Assim, como é que eu vou dizer isso? Eu queria, às vezes, que a Disney voltasse a fazer aqueles 2D maravilhosos que eles faziam. Para começo de conversa, né? Mas beleza. Agora, o live action, os melhores deles, eles não são muito imaginativos, né? Os melhores, os mais bem feitos. Eles. Acho que eu tinha desligado o microfone. Eles são bastante mais do mesmo, só que com outra roupagem, outra skin, outro verniz. Mas é a mesma história. Por exemplo, aquele da Bela e a Fera com a Emma Watson. Mesma ideia, mesmo filme, praticamente, entendeu? Eles colocaram um negocinho ali e tal, acho que foi do Gastão, né? Com um cara lá e tal. Não, mas tem uma pegada nesse filme muito interessante. Então, assim, eu acho que eles não mudaram muito. Agora, um filme que me decepcionou pra caramba no live action, não é que me decepcionou, porque eu já sabia que não ia ser bom, não. Quando eu vi que tiraram musical e tiraram o Mushu, eu soube que Mulan não ia ser legal. Aquele filme é um insulto, porque eu amo Mulan. E detalhe, você contrata o Donnie Yen e não usa ele direito nas cenas de luta, piorou ainda. Porque além de eu gostar muito de desenho Disney, eu amo o Donnie Yen. Adoro os filmes de ação dele. Então você me ofendeu 2 vezes com o Mulan. E assim, eu acho que é um padrão, né? O live action, infelizmente, para mim, na média, ele não consegue igualar a magia do desenho. Não consegue. Por exemplo, um que eu me diverti, confesso que eu me diverti, foi o Aladdin, do Guy Ritchie. Eu passei por cima daquele Will Smith, né, aquele CGI tosquinho, passei por cima, e eu me diverti. Mas, assim, no final do dia, cara, eu pensei, né, é um filme muito mesma coisa praticamente também. Eles botaram um pouquinho de destaque na Jasmine, mudaram algumas coisinhas. Nós teve uma parada no filme do Aladdin. Eu acabei indo de filme para filme, né? Desculpa. E eu odiei, assim. Que eu falei, não é possível que vocês pegaram o vilão Disney, que é o Jafar. Eu acho ele um dos maiores vilões também. Ele é incrível. E botaram aquele ali. Ah, velho. Eu não sei desse ator em outras produções, mas nesse filme ele foi o ponto fraquíssimo do filme. E na animação ele era um dos pontos fortes, assim. Sim. Fortíssimos, né? Era ele e o gênio, pô. E aí no filme caiu muita qualidade. Então, via de regra, os live action da Disney para mim é assim. Eles não são melhores do que os desenhos. Os melhores deles são ok. E os piores deles são bem terríveis, bem terríveis. E eles estão ficando cada vez mais virados para o progressismo, né? Que é uma coisa que a gente anda conversando muito lá no canal e em vários outros lugares, outros canais. Chegaremos lá. Chegaremos na Branca de Neve daqui a pouco, eu sinto. Eu sei. Antes disso, um comentário em relação a Bela e a Fera. Quando, um pouco antes de lançar o filme no cinema, eu recebi a trilha sonora. Eu gosto muito de musical. E musical, para mim, tem uma coisa que é a seguinte: o musical só funciona se eu sair do cinema cantando ou lembrando, puta, como é que é mesmo aquela música? Então, por exemplo, Into the Bed, como que é? Não é Into the Bed, Into the Woods, né? Que é o musical que reúne todos os personagens da Disney, é um horror, porque não tem uma música lá que você fala, oh, nossa. Em relação a Bela e a Fera, o que me chamou a atenção é o seguinte: independente de colocar o auxiliar, o garoto lá, não é o Gascon, não, como é que é o nome dele? O gordinho lá? Ai, lá foi. Ele tem um nome assim meio francesinho. Tudo bem. Independente disso, isso não me incomodou, que ele é meio efeminado e que, né, tem a parte LGBT do filme. Hoje em dia a Disney vai colocar isso, né? Então... Não, sim. Mas o que me incomodou foi outra coisa, foi o fato de que, no final, quando tem o grande baile, né, o príncipe já revelado, tudo bonito, tal, ela não tem o famoso e clássico beijo dos protagonistas. E aí tem uma sutileza que eu falei, não pode ser, isso aqui não pode ser de desenho quer dizer, adaptação da Disney.
Ela fala para ele assim: Nossa, você já pensou em deixar a barba crescer? Espera aí. Hã? Quer dizer, É ela, na muito. hora que beijou a fera para poder transformar ele no ser humano, o Uhum. negócio dela é meio bestialismo. Eu falei: não pode ser. Isso é Foi muito. esquisito isso, hein, cara? Eu Pô, nem tinha pensado para. nisso. Eu Porque só pensei assim, pô, nem rolou o beijo. pode dizer, não rolou. Mas assim, é uma loucura. Pô, assim, até no musical, né, da Bela e a Fera Uhum, tem, que aqui não vai ter aí. E aí me, uhum. me remete a um outro ponto do nosso papo, que é o seguinte: tem. Um instantinho só? Sim. Como é que é a tramitação? Aqui, ó. Aqui? Um das duas aí. Temos aqui o meu sobrinho, que está aqui. Né? Eu tirei ele do computador principal para poder fazer a entrevista. Você que gosta de filme musical, assiste o filme Wish. Tem 6 músicas. Eu sei. Bom, então, ainda bem que nada como o milagre da edição. Uhum. Então, esse papo me lembra uma coisa que eu queria te perguntar, porque eu vejo, né, a cultura woke está sempre enchendo o saco dos seres humanos normais. O que você acha que é mais complicado hoje? Você deixar uma certa liberdade criativa dentro dos roteiros, para que você possa colocar isso não de uma forma empurrada, mas de uma forma orgânica? Porque na Disney tem alguns exemplos assim que me incomodam muito. Eu acho assim, existem umas coisas que têm que ser verossímeis dentro da história. Então, Sim. Valente é um desenho animado que me incomoda pacas. Eu acho o visual do que ganhou Oscar, né? Melhor animação, tá? Mas a história, como é que você pode colocar uma personagem como ela, que está vivendo no século XII, na Escócia, e ser rebelde do jeito que é? Não pode. Você não pode criar um negócio Uhum. tão fantasioso. Né? Então, esse tipo de coisa, quando você analisa um filme, quando você está assistindo um filme, você tenta assistir ele meio desarmado. Né? Eu tenho feito geralmente isso. Vou num filme para assistir, vamos ver até onde minha paciência aguenta essas idiotices. Aham. Não é só filme da Disney, eu vou citar um outro exemplo depois, mas eu queria ouvir você sobre isso. Então, vamos lá. Primeiro, a questão da gente se descolar um pouco, né? Porque é inevitável. Agora que eu estou 1 ano fazendo isso, eu já assisto o filme de um jeito diferente. Nem adianta. Não é que eu assisto o filme procurando. Perdão, tô meio fanha hoje. Não é que eu assisto o filme procurando o defeito, entende? Mas eu assisto o filme com um olho mais crítico, sim. Nem adianta. Mas eu já fazia isso antes de ter o canal no YouTube. Isso aí meu esposo que me fala. Débora, você já fica prevendo roteiro, que não sei o quê. Então, já era um exercício. Mas agora é um exercício ainda mais crítico. Não porque eu estou buscando, assim, o defeito do filme de maneira prévia, sabe? Eu vou ver esse filme aqui com má vontade. Não, via de regra, claro que não é isso. Mas eu gosto de ficar mais atenta ao que o filme está me oferecendo. Então, eu não vou só olhar uma outra atuação ou só uma cena emocionante. Eu gosto de ver as imagens, eu gosto de ver até a própria edição. Claro que eu não sou profissional disso, mas hoje em dia, né, a gente acaba pegando umas coisas, a gente acaba aprendendo. Eu gosto de ver os diálogos, sabe? Diálogo é uma coisa que eu sou apaixonada. Então, essa é a parte do filme que, se eu vejo que está engessado, o filme eu já começo a sair um pouco do filme. Trilha sonora é um negócio muito importante. Então, todos esses elementos aqui que eu estou falando, que parece excessivamente técnico, não é. Ele se torna parte da nossa rotina, certo? Não como crítica de cinema, não me considero crítica, mas como uma fã que é opinadora, atualmente. Fã opinadora. É assim que eu me classifico. E nerd, muito nerd. Então, quando eu chego para ver o filme, qualquer filme, de qualquer gênero, eu já chego com um olhar bem aberto. Eu busco ver, não o defeito, mas às vezes até o que o diretor estava pensando, o que o roteirista queria me dizer. Sabe aquela história de você não consumir só a história, mas a intenção do autor por trás dela? Uhum, Tem muito isso na literatura. Então, eu trago essa mentalidade comigo para o cinema, para séries, animes, etc. Agora, a cultura woke é algo inegável, certo? E a gente sabe que ela vem com força
em todas as camadas das grandes produções, assim, filmes blockbuster, grandes estúdios, Disney, Marvel, Star Wars, DC, Amazon, entre todos esses, sempre vai ter alguma coisinha ou outra. Se o progressismo, a agenda progressista, ela vem dentro de uma boa história, com bons personagens, e o negócio é bom, tem qualidade, eu vejo um esmero de quem tá fazendo, cara, de verdade, não me incomoda, entendeu? Posso não concordar aqui no meu pessoal, mas não vai me incomodar. Simples assim, não vai me incomodar. Você pode falar o seu feminismo, pode fazer a sua questão de identidade e todas as outras pautas que a gente vê rolando por aí. Agora, quando eu percebo, e quanto mais a gente assiste, mais a gente fica afiado, né? Questão de olhar. Quando eu percebo que estão tentando colocar uma mensagem para mim antes do meu entretenimento, aí eu já começo a perder a minha boa vontade com aquela produção, entendeu? E o meu senso crítico, ele vai acionar e eu vou ter que falar sobre, entende? É assim, então eu vou tentar assistir o filme, na maioria das vezes, na neutralidade, mas eu vou te dar um exemplo. Você acha mesmo que eu vou neutra para o cinema ver esse Branca de Neve que está rolando aí? Depois de toda isso que eu já cobri, depois de tudo que a gente está sabendo, todo o papo da atriz principal, né, da Branca de Neve, tudo que a Disney está tentando agora mascarar, mas já era, não dá. Mano, eu não vou assistir. Eu tô louca para ir no cinema ver Branca de Neve, porque eu sei os conteúdos que vai rolar. Os meus seguidores estão querendo, eles querem o sarcasmo no ar, entendeu? Vai rolar sim, eu já vou. Esse é um filme, exceção, a minha regra de neutralidade. Eu sim vou para o cinema com um olho mais crítico. É claro que eu também vou com o olho de quem quer ver um filme, mas não dá para negar, não posso mentir aqui. Eu vou sim para esse filme ver se pelo menos a Disney deu uma melhorada naquilo que parece já tão desastroso antes de chegar na tela. Tomara, de verdade. Mas se não, e se flopar, e se acontecer, sabe, as consequências terríveis que a gente está prevendo que aconteça, vai ser muito bem feito. Porque, como eu disse lá, eles tentaram colocar uma mensagem antes do nosso entretenimento. Política antes da magia Disney, sabe? Magia Disney, que não vemos mais com tanta frequência. Se é que vemos, né? Há controvérsias, mas eu acho que pelo menos dá para chegar num consenso de que a magia Disney já não está mais 100%. Acho que não está nem mais 80%. Por causa dessa cultura woke aí que rola, sim. E ela é muito intencionada. Se a intenção fosse criar uma boa história e simplesmente passar a mensagem ao longo dela, eu posso concordar com a mensagem ou não, mas pelo menos eu vou achar um bom filme, entende? Mas se a intenção é só passar a história, e aí depois você constrói um filme em torno, só passar a mensagem, e depois você constrói um filme em torno disso, por que eu vou querer ver esse filme? Ou ter muita boa vontade com ele? Por exemplo, um exemplo disso para mim é o Buzz Lightyear, o filme. Veja bem, eu gosto de ficção científica, Sil. Desde que eu era criança, sempre, né? E aí eu assisti o filme. Eu tive que assistir o filme de novo para entender qual que era a história. Porque, assim, quando você mexe com esse lance de viagem temporal, ainda mais essa que quanto mais você avança, mais para trás ficam as pessoas, né? Que é o caso. E aí tem a questão do beijo da chefa do Buzz, certo? Com a namorada dela e tal. Que dura menos de um frame, né? É um selinho. Isso não me incomoda. O que me incomoda é que é uma história muito ruim. Você não pode falar. A questão ali do selinho, sabe qual é? É que eu tenho empatia com os pais. Que o filho vai ver o filme no cinema e depois o pai vai ter que ficar em casa explicando para a criança as paradas. Entendeu? É verdade. Então, assim... E outra coisa, tem hora e lugar para tudo. Será que um filme do Buzz Lightyear é a hora e lugar para tratar desse assunto? E já que você quer colocar esse assunto no seu filme, você vai colocar assim, passando num frame de uma maneira tão rasa, só para meio que deixar uma discórdia ali e se mandar. Eu sinto que a Disney faz isso às vezes, cara. Eles não estão interessados em
explorar uma pauta, progressista ou não, sabe? Eles estão interessados em mostrar que colocou ali, posta e sai correndo. Sabe como? Eu tenho essa impressão. E em relação à história do Buzz, eu concordo com você. Eu achei a história tão fraquinha. E muito fraquinha. E uma coisa legal do Toy Story, o que segura esses filmes, sim, a história é boa, mas são os personagens, né? A gente tem muito amor ali pelo Woody, pela Beth, pelo Senhor Cabeça de Batata e por todos, assim. Eu gosto de Toy Story. Não, nem é a minha franquia da Pixar favorita, mas Toy Story é muito bom porque ela tem personagens que seguram o filme. No filme do Buzz Lightyear, dá para dizer a mesma coisa? Porque além do Buzz e o Sox, que eu chamo ele de oportunidade de marketing mais fofinha que a Disney já fez, eu não vejo ninguém ali que carregue esse filme. Os personagens são meio esquecíveis, entende? Não, e outra coisa, a equipe que vai ajudar ele a resolver a parada é um bando de incompetentes desde o começo, sabe? Na hora que a menina principal lá faz um negócio que, assim, qualquer outro desenho animado, qualquer outro filme, teria pego ela pelo pescoço, não dá para você continuar aqui. Arrancava a cabeça dela e jogava fora, porque é muito patsa, né? E aí, não, mas não pode fazer isso, porque afinal de contas... E aí entra numa outra questão que eu sempre gosto de discutir, aliás, discuti com um crítico, que eu não vou falar o nome dele aqui para ele não me encher o saco depois, mas eu falei para ele assim, olha, vocês ficam discutindo empoderamento da mulher no cinema. Vocês não assistiram nenhum filme? A mulher é empoderada desde que o cinema existe. Ah, mas... Não, pera, vamos lá. Eu posso te dar 100 exemplos, vou te dar só 2. Não precisa de muito. Scarlett O'Hara, em O Vento Levou. Se essa mulher não é empoderada, eu não sei mais o que é. A outra, eu sempre esqueço, Laura Baltivo, esqueci o título em português. O personagem da Bette Davis é a senhora empoderada dentro da história inteira. E assim, ao longo do cinema, de modo geral, você tem exemplos fantásticos de que, olha, não, realmente, a mulher está sofrendo. A Sally Fields na Campo dos Sonhos, como é que é? Cadê o primeiro Oscar para ela, que se passa na época da depressão dos Estados Unidos? Que personagem fantástico! E elas estão espalhadas por todos os gêneros, né? Todos os gêneros. Eu já ouvi gente que tenta refutar esse argumento, dizendo assim, não, mas vocês só tem para citar a Ripley e a Sarah Connor. Eu falei, meu amigo, Ripley e Sarah Connor é o topinho da superfície do negócio, cara. Outro dia um seguidor meu veio falar assim, Débora, bravura indômita. Eu falei, putz, esse sabe das coisas. Bravura indômita. Bravura indômita. Eu ainda não assisti o remake com a Hailey, né? É bom também, viu? É bom. Mas eu me lembro do original, eu peguei assim na época que eu tinha um Telecine Cult, eu vi aqueles filmes. Mano, Bravura Indômita é um filme e não é uma mulher empoderada, é uma garotinha empoderada. Exatamente. É sensacional, cara. Eu tive a oportunidade de falar das mulheres do Tarantino no meu canal. Porque eu estava pesquisando, né? Eu falei, caramba, eu vejo essas controvérsias aí, tem gente que não acredita, né? Que tem realmente mulheres incríveis na ficção. Vou pesquisar. Comecei a pesquisar, cara, eu comecei a ver um padrão de muitas das listas, assim, muitas personagens vinham do Tarantino. Eu falei, peraí, um dia eu faço um vídeo de mulheres, eu vou fazer só do Tarantino agora. Aí escalei lá as minhas favoritas, acho que eram 5 ou 7 favoritas, e, cara, só um diretor tem uma cacetada de personagens femininas inesquecíveis. Tem filmes inteiros dele que dá para você argumentar que as personagens femininas ocupam um lugar de mais destaque do que os masculinos, tipo Kill Bill, próprio Bastardos Inglórios, mano. Nossa. Qual outro? Pulp Fiction. Só pelo pôster da Uma Thurman. Jack Brown também é. Poxa, Jack Brown. Então, assim, não, eu acho que essa narrativa ela é esburacada, no mínimo, assim. Ela é esburacada, ela é falha, bem falha. Não acredito nisso. Fala. Não, continua. Terminei. É a história da discussão assim, pô, o personagem original era branco, agora é um negro, é um japonês ou qualquer coisa do gênero. Essa é uma coisa que eu adoro discutir. Toda vez que alguém me pergunta isso, eu falo, dou só um exemplo. O Protetor, o filme do Denzel Washington. O original, que nunca passou no Brasil, a não ser 2 episódios em VHS, chamado O Justiceiro 2,
Até hoje eu nunca consegui entender por que o 2. Acho que é assim, o Justiceiro tem 2 episódios, né? Mas tudo bem. Ah, tá. E o personagem original, que é o Equalizer, é um caucasiano, inglês, está em Nova York, usa suas habilidades de ter sido serviço secreto para poder ajudar as pessoas, ou seja, equilibrar, né, as pessoas que estão tomando na cabeça. Pois bem, vamos fazer uma adaptação para o cinema. E botar o Denzel Washington para fazer o personagem. Você vai reclamar? Porra, Não dá, velho. Pô, é o Denzel. Aí veio a outra coisa que acontece. Bom, pô, o personagem é muito legal, dois filmes de sucesso e tal. Pô, vamos fazer uma série de televisão. Mas a gente não pode colocar um cara, vamos comparar com o Denzel Washington. Ok, então vamos mudar o sexo. Vamos colocar uma mulher. Quem? A Queen Latifah, caceta. Então, ela, além dela cantar pra caramba, que eu adoro ela como cantadora de jazz e blues, é uma puta de uma atriz. E aí você assiste 3 temporadas da série A Protetora, tá? E não vê um negócio de tipo, não, ela não tá forçando de barra. Não tem forçação de barra. E o pessoal não reclama, provavelmente. Eu não assisti essa série, não. Mas o pessoal não reclama, provavelmente, porque a série é boa. Pois né? Aí que tá o X da questão. Eu não discuto, por exemplo, vamos falar de uma série que foi cancelada por causa de problemas de produção, a Batwoman. Uhum. Eu conheço quadrinhos, eu acompanhei a Batwoman lá dos anos 50 em revistas atuais, tá? Vamos deixar isso claro, né? Que era, na época que saiu aquele maldito livro, A Sedução de Inocentes, né? Foi a DC como não criar um personagem feminino, forte, para ficar junto com o Batman, para não dar a intenção de que ele tem relações pedófilas homossexuais com o Robin. Puta que pariu. Só falando assim. Aí, vamos trazer esse personagem para o futuro, né? Para o presente. Em 2005 sai a nova Batwoman, que é homossexual. Ela é gay, ela é lésbica. Ok. Aí vamos fazer a série de televisão, tá? Onde você sabe que ela é isso. Então, não tem forçação de barra. Do tipo, não, olha, ela não era, de repente é. É como em Picard, que pegam a personagem 7 de 9, que é um androide, que é um Borg, né? Um ex-Borg, que durante 7 temporadas ficou transando com todo mundo dentro da nave, com todo respeito. Aí botam ela como parceira do auxiliar do Picard. Falei, ué, mas isso nunca aconteceu. Ah, não, porque não tinha diversidade, vamos colocar ela. Ué, mas por que tem que ser ela? Não pode ser uma outra que entra dentro da história? Porque esse é o problema. Pode fazer uma original também, né? Ora, uma série perfeita de você exercitar o músculo da criatividade aí e botar um personagem novo. Assim. Com certeza. O que me incomoda é assim, aliás, eu já vi muita gente falando, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, que é o seguinte: querem criar esse tipo de coisa de inclusão, ok, mas criem histórias que realmente dá para acompanhar, porque não adianta inventar coisa que. A gente precisa esclarecer umas coisas aí. Por exemplo, você deu o exemplo do Protetor com o Denzel. Amo esses filmes, né? Pô, é filme de ação, meteu o Denzel no meio, claro que eu vou assistir, eu adoro. O 1 até hoje é o que eu mais gosto. Quando o personagem ele é menos estabelecido no sentido de fã reconhecer, sabe? É uma propriedade intelectual menor, assim, ela tem menos escopo, ela tem menos impacto. Eu acho que dá espaço, dá abrangência para você fazer esse race bending, né? Pra colocar ele de caucasiano para negro, para latino, para asiático. Pô, pode surgir um protetor na Coreia do Sul qualquer dia desses e vai ser top, sabe? Então, assim, eu não vejo problema, mas eu vejo um problema, sim, quando o personagem ele está muito, muito bem estabelecido na memória das pessoas ao longo de décadas. Entende o que eu quero dizer? Sim. Há espaço. E ainda assim, se fizerem, já que vão fazer, pega e faz direito, entende? Se fizerem, se for para essa via radical, às vezes, eu tenho essa teoria na minha cabeça. Eu tenho visto produções hoje em dia que rola isso, rola essa wokerização no sentido de, quer saber, esse personagem aqui era branco, todo mundo conheceu ele como branco há 20 anos, mas ele vai ser negro agora e pronto, acabou, né? Às vezes o estúdio força a barra, cara, para poder incluir. E às vezes o criador lá, o roteirista, o showrunner, a direção, todo mundo tá unido querendo fazer uma parada legal e tá impedido por causa desse negócio aí, dessa inclusão forçada. E aí eles são obrigados a fazer
Mas eles podem ser obrigados a fazer isso, mas isso não os exime de entregar, de novo, uma história, um produto bom, de qualidade. Então, assim, quando eu vejo uma notícia, uma série tal, por exemplo, o Anéis de Poder, certo? Já fui para uma braba, né? Os caras estão mudando não só a etnia, toda a identidade visual dos elfos. Meu Deus, para que eles estão fazendo isso? Não ficou bom, né? Nós não gostamos. Mas se pelo menos o negócio estivesse bem escrito, sabe? Fossem umas atuações muito boas, né? Que segurasse o roteiro, que segurasse a história, e fosse bom, um valor de entretenimento legal, eu ia continuar considerando aquilo um erro. Sabe? Ainda seria ruim. Eu ia ainda falar, pô, vocês caras, vocês querem ficar enfiando cultura woke na goela da gente até o fim. Mas eu tenho que reconhecer que vocês fizeram um bom trabalho com aquilo que vocês me deram. Entende? E aí eu volto lá para a mentalidade do Arif, que eu te falei da Malévola. Quer saber? Eu vou me descolar um pouco da propriedade original. Eu tenho o livro, eu tenho o filme do Peter Jackson, e eu vou curtir isso aqui. Entendeu? Ou pelo menos eu vou reconhecer mérito onde tem, ainda que eu reconheça os erros também, sabe? Mas não, velho. Eles estão tão preocupados em passar a mensagem que eles esquecem dos elementos essenciais de uma história bem contada e de um filme bem feito, uma série bem feita, atuada e tal. Então, eu já não estou mais com interesse de ver. Eu estou vendo pelo bem do conteúdo, né? Agora, no YouTube, meus amigos veem, eu também vejo. Eu tô para fazer uma collab aí com outro canal, aí eu falei, meu Deus do céu, tem que tirar hoje à noite para começar a ver Anéis de Poder, segunda temporada, Deus me ajude, porque eu comecei o dia lendo Silmarillion, entendeu? Então eu tô indo do céu pro inferno, conforme as horas. Você sabe também, é isso que é o complicado, né? Por exemplo, eu assisti a primeira temporada inteira por força do trabalho. Pô, eu escrevo sobre série de televisão, né? Eu não consegui passar do segundo episódio da segunda temporada. Eu falei, não, eu não posso. Era ruim, mas isso aqui é muito ruim, isso é muito pior. Que cacete aconteceu? E aí, quando você sabe que eu já assisti muita coisa, obviamente, juntando a sua idade e tudo que eu já assisti, é muita coisa. Mas aí eu comecei a me pegar como consumidor, porque eu assisti, até agora eu estava assistindo uma série nova, que é uma série canadense muito interessante, chamada Surreal Estate, que é sobre uma empresa de imobiliária que vai atrás de casas mal assombradas para eliminar a assombração e vender elas com lucro, etc. Uma ideia interessante. Então, eu sei o que pode acontecer numa série, só que isso está me incomodando. Eu assisti 15 minutos do primeiro episódio de Acolyte. 15 minutos. Eu parei, fui tomar um café, não sei o que eu sei. Quando eu voltei, falei assim, eu sei o que acontece no final da história. Eu falei, não, eu quero estar errado. Eu quero estar errado. Eu não quero adivinhar. Não, eu vou estar errado. Eu assisti todos os episódios. E o último episódio, Paulo Gustavo, você devia jogar na loteria esportiva. Ou na loteria, porque você vai ganhar. Você está adivinhando o futuro. Falei, mas assim, você sabe o que está acontecendo muito também? Eu ainda não tive oportunidade de falar isso no canal, mas eu tenho vontade de fazer um vídeo só para isso. Porque a questão da cultura woke é que você começa a separar todo mundo em caixinhas, né? Coloridas, às vezes. Um preto, um branco, uma caixinha feminina, uma caixinha masculina, uma caixinha LGBT, pá. E dentro dessas histórias, que são mal trabalhadas, a consequência é que elas realmente ficam bem na superfície, né? Eles querem ter aquele virtuosismo de discutir as relações e as estruturas e tudo com muita profundidade, mas não chega, né? Eles só falam isso nas entrevistas, mas chega na hora de ver o produto, cadê a profundidade? Então, o que acontece nessas histórias é que fica tudo muito previsível. Você olha para a cara, a cor, o gênero do protagonista e você já sabe quem é o vilão e o que ele vai fazer. Entende? Isso aconteceu em um monte de série do Disney Plus, né, cara? Capitão América. A da Soldado Invernal. Parecia que a vilã era lá aquela menina ruivinha, né? Lá dos terroristas lá, não é?
E aí a gente foi ver quem era o real vilão. Não. É o homem branco empresário de sempre, é o governo, é não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente já sabe o que vai acontecer só de olhar para a cara do herói e não precisa olhar para a cara do vilão, porque a gente já sabe quem é ele. Então eu vou começar a procurar o... E aí eu vou reduzir aqui, né? Eu vou começar a procurar o homem branco rico. Lembra A Hora do Rush? Tem uma cena que o cara fala assim, siga o homem branco ricaço. Eu vou começar a seguir o homem branco ricaço, e aí eu já vou saber como vai terminar a história, e quem é o responsável por todos os conflitos, problemas, quem está por trás, entendeu? Quer ver aquele filme da Viúva Negra? Sim. Foi um filme... Foi ali que eu comecei a perder a paciência com a Marvel, sabia? Foi na Viúva Negra. Eu juro, eu nunca falei isso, mas foi ali que eu comecei a perder paciência, porque eu gosto dessa personagem, eu acho ela sensacional no OCM, e eu queria muito ver esse filme. Muita gente queria. Ele saiu depois da hora, né? Mas eu ainda queria ver o filme. Nos primeiros minutos do filme, cara, tem uma montagem fenomenal com a música do Nirvana. Foi do Nirvana? Tu lembra? Que falava lá das meninas e do tráfico, de ela sendo sequestrada e levada. Cara, eu falei, gente, Marvel? Tô aqui. É nóis, bora ver o filme. Ai, meu Deus, pra que eu falei isso, cara? Porque o que seguiu depois dessa cena de crédito, assim, é uma das melhores que eu já vi no filme. Foi um filme, assim, onde muita coisa não fazia sentido, muita coisa era conveniente, e adivinha, o vilão era o homem branco ricaço. É um saco, né? Ai, cara, não, aquele filme me irritou de verdade, cara. É porque eu não tinha canal na época. Deu vontade de abrir um canal no YouTube só para reclamar de Viúva Negra. Mas essa é a vantagem hoje, né? A vantagem de que você... Por exemplo, a minha relação com o YouTube, ela sempre foi um negócio assim, meio de fazer algumas coisas, mas não mergulhar de cabeça. Porque eu, durante 10 anos, por causa do Almanac, eu fiz na Vivo, no canal do Assinante, um programa toda semana sobre séries. Né? E eu contava, não com a minha astúcia, mas eu contava com a astúcia da própria Vivo, de colocar esse material no YouTube. Mas aí, ó, um dia eu vou te contar o que aconteceu, ou seja, o YouTube não funciona em nada no que eu estava fazendo. Por isso que eu resolvi retomar o meu site que eu tinha há algum tempo, que é a Best TV, e começar a colocar coisas que realmente são o melhor da TV. E o melhor da TV hoje não é a TV, é o que está no YouTube. Então, você está inaugurando, minha cara Débora, o primeiro programa de uma série que eu vou fazer com vários youtubers, porque eles têm um conteúdo que vale a pena. Né? E quando eu comecei a assistir, quando você entrou na minha timeline com o programa falando sobre O Senhor dos Anéis, que me chamou a atenção a manchete do texto, que era alguma coisa do tipo, não era incontrolável, era... O do Senhor dos Anéis foi o que eu falei do vandalismo? Isso, vandalismo. Eu achei um vandalismo até hoje, acho. Não, fantástico, mas é exatamente isso. É a mesma coisa. O vandalismo, para mim, hoje, em relação ao Senhor dos Anéis, é a Warner querer fazer de novo os 3 Senhores dos Anéis. Para quê? Né? Gente, mas é o filme perfeito. Pois é, e o detalhe... Eu acho que é no nível de... Tem pessoas que falam assim, gente, tá tanto remake, vai ter um dia que vão querer fazer de Volta para o Futuro. Eu acho que é nesse nível. Mas o desespero da falta de criatividade. Pelo amor de Deus. Harry Potter. Tudo bem que Harry Potter tem uma certa situação diferente, que eles vão fazer uma série de televisão para o HBO Max, né? Começaram já a selecionar o elenco... Vai ser muito engraçado, né? Tem assim, 40 mil pessoas mandando vídeos do mundo inteiro. Olha, eu posso ser o Harry Potter. Por uma série que, teoricamente, vão ser 7 temporadas, porque são 7 livros. Cada temporada é um livro. Ok. Minha filha, que é fanática por Harry Potter, eu comprava para ela não só o livro em inglês, como o livro em espanhol, além do lançamento brasileiro. Né? Então, ela tem essa coleção de todos eles. E ela reclamava dos filmes. O Prisioneiro de Azkaban, né, que eu fui assistir, não. O lançamento do DVD, eu fui em Londres, pela Warner, ver lá, conheci o Harry Potter, que é assim, pequenininho, né? Eu pensei que fosse um puta do cara. Não. O cinema é uma ilusão. Tá? Eu sei.
Conheceu o Afonso Cuarón, que é um tremendo, um cara muito divertido e tal, e a minha filha falou, mas não tem história do Dobby no filme. Aí ele falou, e ele criou uma plataforma, criou uma base para os outros filmes do Harry Potter, assim, o nome do filme é Harry Potter e. Então não adianta ficar falando dos personagens secundários, tem que focar no trio principal, liderado pelo Harry. Então você vê que depois a Ordem do Fênix, etc., é o Harry Potter e as outras histórias paralelas ficam no paralelo. Dá para explorar isso numa série de televisão. Série. Uhum. Eu acho, assim, isso é interessante, né? Porque, por mais que a gente critique, né? Eu me coloco um pouco na posição de um diretor, de um roteirista. Porque, assim, um livro, ele foi feito para expandir, seja lá qual for o universo que você está tratando, certo? Mas um filme, ele é feito para fazer o contrário. Ele precisa contar aquela história e condensar o negócio. Então, coisas vão se perder, não tem como. É a sala de edição, não adianta, não adianta. Então, assim, eu, visto o sucesso que os filmes do Harry Potter fizeram e o fato de que eles estão na nossa memória coletiva até hoje, eu acho que foi acertado, assim, a escolha do diretor, sabe? Sim. Acho que foi acertado. Mas numa série dá para fazer muita coisa. E aí pode ser bem legal. Mas aí é que eu não estou tão ligada nessas últimas notícias da série, né? Mas eu sei da treta da J.K. com os atores do Harry Potter. Ela tá. Então, a J.K., ela é meio. Como é que eu vou explicar isso? Ela não é anti-woke, sabe? Não de todo. Acredito que não. Tem muitas coisas que ela defende que é progressismo. Mas ela é especialmente voltada contra o ativismo. E aí eu falo com muita seriedade aqui. É o ativismo, sabe? É o excesso de militância. É aquela coisa na sua cara, na sua goela, impositiva. Essa é a palavra. É a imposição da causa dos transexuais. Ela é bem... A gente sabe, né? Eu acho que ela não é contra o transexual. Né? Ninguém é, pelo amor de Deus. Ninguém de bom senso. Mas ela é contra o ativismo, aquela história de transformar tudo nisso aí, nessa visão de mundo, e desrespeitar o individualismo das pessoas e tal. E aí, por causa desse ativismo, por causa dessa luta dela contra o ativismo, os próprios atores do Harry Potter, a maioria deles, eu acho que só aquela que fez a Luna, que chegou a apoiar a J.K., mas o Harry, a Hermione, o Ron, toda a galera... eles são contra ela. E eu acredito que a própria HBO também não deve estar em bons termos com ela. Eu fico pensando no futuro dessa série em relação a isso. Porque, embora eu acredite que a J.K. não é roteirista, eu acho que isso ficou bem provado nos Animais Fantásticos, ela ainda é uma incrível storyteller. Ela ainda é romancista. Ela ainda é escritora de livro. E, claro, mais do que qualquer pessoa nesse mundo, quem conhece o universo de Harry Potter é ela. Então, precisa-se muito da J.K. para fazer uma série nova. Sim, com certeza. E o interessante nesse assunto é que ela realmente teve os arranca-rabos. Eu acho que foi por causa até mesmo de quando saíram as informações de que o Dumbledore era homossexual e tal, que na série normal nunca deixou de transparecer nem nada, nem nenhuma insinuação. E aí, quando criaram Animais Fantásticos e outras questões mais, que cá entre nós, assisti os 3 filmes, eu consegui dormir nos 3. Como é que um filme de Animais Fantásticos... Eu acho que eles foram piorando, né? Eles foram piorando progressivamente. Também não... progressivamente. Então... Não tem nada contra esse tipo de coisa. Por exemplo, Hollywood. Não sei se você assistiu essa minissérie feita pelo Ryan Murphy na Netflix. Você assistiu ou não? Não assisti ainda, mas eu conheço. Sei qual é. Hollywood é assim. Num mundo ideal, né, Hollywood retrataria o que poderia ser a sociedade mundial, de um modo geral, né, sem preconceito. Então, é assim, fala sobre relação homossexual, fala sobre racismo, mas de uma forma tão bonita, tão bem integrada, sem forçação de barra nenhuma, até mesmo sobre terceira idade. É legal, o personagem sensacional. Do Dylan McDermott é da terceira idade. Adorei esse take, eu concordo. Sensacional. Então,
E assim você vai mostrando essas coisas. Aí o Ryan Murphy, né? Ele é um ativista LGBT. Eu só falo até LGBT porque o resto é tão complicado que eu já não entendi mais nada, tá? Eu cheguei até esse aí, Então, LGBTQIA+. O resto, é. não me pergunte. E Gente, era assim, GLS, né, no Pastar. era mais fácil, não é? Era tão mais fácil, saudade. E aí você pega uma série como o Bebê Rena, né? Que olha, eu assisti, são 7 episódios, mas é uma paulada na cabeça no terceiro episódio. Nós E vimos aqui também. toca todas essas questões mais complicadas e você fala assim, mas que cacete esse personagem existe? Mas é a vida do cara. Assim, ousadia minha questionar a vida do autor que estrela o filme, etc, etc. Mas assim, sem injeção de saco. Então você consegue fazer filmes sem empurrar a goela abaixo qualquer tipo de ideologia de gênero, ou de raça, ou política, etc., só para contar uma história. Os caras estão esquecendo de contar a história. Né? Eu acho assim, eu acho meio infantil, se é que eu posso dizer assim, porque você tem, como criador, toda a liberdade de colocar um personagem homossexual, ou heterossexual, ou pansexual, haja visto aí o filme do Deadpool, né? Que ele é pansexual. Ou alguma personagem assim, de fato empoderada, sabe? Uma mulher ou uma feminista, você pode falar disso. Nossa, você pode falar de tantos assuntos como você falou, mas a questão é essa. Você deve falar esses assuntos através dos personagens, entendeu? E não o contrário. A gente bate nessa tecla porque é uma questão de prioridades. O que vem primeiro? O que vem primeiro numa história, velho? Narrativa é personagem, é tempo, é espaço, é intenção e é tudo isso que vai acontecendo quando essas coisas estão reunidas, né? Agora, quando tudo isso acontece e tem uma mensagem ali dentro, uma temática, sabe? Você pode colocar e a crítica deles em relação a nós que fazemos essa crítica, sabe? Quem defende essa prática é que, não, você não quer um personagem gay no filme. Velho, mano. Eu tava falando isso com os meus amigos outro dia. Eu vi a série Entrevista com o Vampiro, da MC. Eu falei, eu tomei uma surpresa gigantesca com essa série. Porque eu já tinha lido Anne Rice no passado, já conheci o universo dela. E a Anne Rice era uma escritora super, super progressista, né? No sentido, tipo, da década de 80, 70, 80, que rolou o livro. Já tinha ali, cara, dá para dizer no texto dela, cara. Você pode assumir que os vampiros são só amigo, brother, inimigo, mas você também pode assumir que eles são homossexuais do jeito que a Anne Rice escreveu. Então, sempre houve essa possibilidade ali. Né? Aliás, essa é uma série que mudaram a etnia do personagem principal e quando eu olhei a notícia, eu falei, não quero ver a série, não. Já sei o que estão fazendo, já é padrão, já estava calejada de Marvel, de Disney, né? Eu falei, né? Aí surgiu o trailer, eu achei ele muito bem feito. Eu falei, cara, eu vou dar uma chance, eu vou ver o primeiro episódio desse negócio. Cara, eu comecei a ver, eu não parei mais de ver. Velho, a série é muito boa. Eles mudaram bastante coisa, passou da etnia, as mudanças que eles fizeram, mas ela é tão bem escrita, tem uns diálogos tão inteligentes, a maneira como eles desenvolveram o mistério lá das tretas, se tu viu, tu sabe o que eu tô falando. Foi tão inteligente, música boa, cenário bom, tudo bonito, bem feito. Eu falei, gente, é possível você fazer um negócio progressista, é possível até mesmo você fazer um pouco de mudanças, a gente não gosta, mas a gente entende às vezes porque fazem, e entregar um produto de qualidade. Olha, quem diria, é possível. Tá aí um caso, né? É possível. Eu fiquei impressionada. Aí eu dei uma pesquisada em quem tá fazendo a série, né? Quem tá escrevendo, quem tá produzindo. É os mesmos caras de Better Call Saul, você sabia disso? Mesmo? Tá explicada a qualidade, né? Ué. Galera experiente. É uma galera boa. Então, assim, eu fiz um vídeo recentemente, eu não sei se você viu esse, mas eu puxei o currículo Lattes da galera de Hollywood, o IMDb, do pessoal que fez The Acolyte, Invasão Secreta,
E eu comecei a reparar o padrão, gente. Eu falei, gente, peraí. Essa galera aqui nunca trabalhou em série? Não, é verdade. Verdade, velho, eu sei. Eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, a maioria deles, eles só fizeram, tipo, 2 trabalhos. Um tinha um documentário ou nada. O que fez os 4 primeiros episódios de Anéis de Poder, que me fez dormir pra caramba, nunca tinha escrito nada na vida. Assim, de série, de ficção, nada. Ele tá produzindo, fazendo também. Acho que ele tá escrevendo o filme que vai sair do Flash Gordon. Já tô com pena da fanbase do Flash Gordon. Ai, meu Deus. Tá fazendo. E um outro lá que eu esqueci o nome do filme. Esses 2 filmes ainda não foram lançados. Então, em teoria, quando esse cara recebeu essa série de muitos milhões na mão para ele poder escrever os episódios e tocar a série, ele nunca tinha trabalhado. Tá num minuto de silêncio aí, porque eu tô. É sério, cara. Eu sei, o que me incomoda, às vezes, não... Eu olhei, eu falei, gente, né, eu tô errada, não é possível. Eu comecei a pesquisar o nome do cara, joguei no MDB. Não tem experiência nenhuma. Mas é o tal negócio, ele pode não ter experiência, mas ele pode ter bons contatos. Né? Ele tem, né? Hollywood tem esse negócio de quem você conhece, né? E tem que ter, porque senão você acaba não sobrevivendo. De qualquer maneira. Mas, assim, como a gente está conversando aqui, você pode ter grandes ideias muito mal realizadas. E realizações fantásticas de uma ideia que era uma ideiazinha meia boca. Eu fui assistir no cinema que fizeram como é que é o nome? A Disney fez a exibição de 3 episódios da Mulher Hulk. Eu fui assistir, telona e tal. Eu gosto do personagem, eu assisti, eu li os quadrinhos do John Byrne. A única coisa que tem em relação aos quadrinhos é o fato da quarta parede, que começou com ela antes do Deadpool. Então, assim, sim. Você podia fazer um monte de coisa com isso. E só que os efeitos visuais, o que me chamou a atenção é assim, eles são sofríveis? São. Mas não adianta ser sofrível, porque o resto da história é muito ruim. Eu perdoaria os efeitos visuais se a série fosse boa. De verdade, não tem problema. Eu perdoaria. O problema de She-Hulk, e esse para mim é o maior problema de She-Hulk, é que essa é uma série que se acha engraçada. E não. Nada. Mano do céu, eles não sabem estruturar uma piada. Eles não sabem. Naquele primeiro episódio, que ela tá lá conversando sobre o Capitão América, lembra disso? Isso. Com o Bruce Banner no carro. E ela começa a falar, não, porque o Capitão América não sei o que. E ao invés de construir uma piada de verdade, assim, sabe? Com você faz o setup e papapá, e punchline no final, ela só conta um fato sobre o Capitão América. É muito ruim. E eu pensei, será que vai ser tudo assim? Aí eu vi, tipo, uns 4 episódios. Na época eu queria criar meus primeiros conteúdos do YouTube com ela, mas eu não estava ainda fazendo os vídeos, aí eu desisti, eu não assisti a série toda, não. Eu só soube desse lance que ela dá uma quebrada na quarta parede legal, aí peguei a cena para ver, aí depois vi o pessoal falando da série, né, com spoiler, com tudo. Falei, quer saber? Eu não quero assistir, não. Eu vou ver o que tá todo mundo falando. E foi a melhor coisa que eu fiz, que eu não perdi tempo. E aí, a forma como ela quebrou a quarta parede foi uma crocodilagem de quem escreveu muito grande. Porque quarta parede não é um band-aid para consertar os problemas, entendeu? Exato, quarta parede faz parte, às vezes, do personagem que você está usando. Se ficar usando quarta parede demais com qualquer um, não funciona. Nem todo mundo é Deadpool, sabe? Exatamente. E há quem não goste. Muita gente vendo nos comentários do meu vídeo lá do Deadpool, que eu elogiei muito o filme, eu falei, ai, Débora, eu não gosto, Deadpool não é para mim, nunca ri e tal, pá. E eu super entendo, porque nada vai ser para todo mundo, correto? Mas, dentro daquilo que o Deadpool se propõe a fazer, ele faz muito bem. Dentro daquilo que a She-Hulk se propôs a fazer, eles usaram a quarta parede só para justificar as cagadas deles a série inteira. É verdade. E o triste é que a Maslany vem de uma série que eu acho uma das coisas mais interessantes. Ela é boa, né? O Orphan Black é uma puta série bem sacada. Ela é boa, ela é boa.
Eu fiquei triste por ela também, cara, porque ela é boa. E eu fico triste, Marvel e Disney em geral, assim, porque eles catam uns atores muito bons, né? Sim. E aí Tá todo mundo querendo fazer. Hoje É. em dia, no circuito de astros e estrelas, o que eles querem? Bom, eu quero ainda faturar um troquinho, reforçar minha imagem. Bom, num filme de super-herói. A Glenn Close no primeiro, acho que no segundo, não, no primeiro Guardiões da Galáxia. Tá o Glenn Close lá, caramba. Né? Aí tem o Robert Redford no Capitão América. Pô, só tem gente fina. Eu não duvido que se o Paul Newman tivesse vivo, ele estava num desses filmes aí. A outra coisa é fechar um bom contrato de alguma série legal para ser feita num canal streaming. O que nos remete a uma outra questão complicada, que é o seguinte, né? Eu sempre gosto de brincar da seguinte coisa assim. Estava todo mundo tranquilo em 2018, quando numa reunião da Disney, alguém levantou a mão na reunião dos executivos e disse: olha, eu tenho uma ideia. O que vocês acham da gente fazer o nosso próprio canal streaming? Que aí a gente não precisa, sabe, dividir com a Netflix e tal. E aí um pouco mais sensato. Não, mas peraí. Nós já recebemos da Netflix. Se a gente quiser mais dinheiro, a senhora renegociar o contrato. Não, mas aí nós vamos ter todo o controle, tal. Resultado. Começou a porra da guerra dos streaming. Todo mundo resolveu fazer seu canal. E esqueceram da coisa básica. O bolso do consumidor em qualquer parte deste planeta não aumenta com o aumento de quantidade de canais. Né? E aí você tem no meu dia a dia, eu sempre fazia uma coisa muito simples. Assim, sempre o primeiro episódio da série nova que estava entrando. Eu não consigo mais fazer isso, porque tem muita série. E é exatamente a série que tenta trazer o consumidor novo ou velho para poder engaje no meu canal e tal. Só que os caras estão perdendo dinheiro. A Disney já não tem mais aquele negócio que nem a Globo fazia nos anos 80. Nós compramos todos os filmes de todas as distribuidoras e a gente não exibe nada, porque nós somos a Globo, exibimos na hora que a gente quiser. Não dá mais para fazer isso. Né? Hoje não dá para você produzir qualquer coisa. Você imagina a Disney, né? Acho que foi em 2021, na reunião de acionistas, disseram que iam liberar 30 bilhões de dólares para produzir filmes e séries para o canal. Afinal de contas, botaram o canal, vamos fazer. Mas aí começaram a fazer uns negócios malucos. Se a Amazon Studio disse que gastou para a primeira temporada do Senhor dos Anéis 150 milhões de dólares, são 8 episódios. Pensando, meu Deus, é um valor. Aí você tem Doctor Who, o novo Doctor Who, integrado, miscigenado, etc., que também não, como eu disse, para mim não quer dizer nada. Eu gosto muito do Niguchi, é um ator muito legal. Gastaram 150 milhões de dólares para 90. Aí eu vou te dar um parâmetro, como isso me assusta. Nos anos 80, para fazer Jornada nas Estrelas, a nova geração, o orçamento de episódios que tem estúdio, efeitos visuais, da época mais complicados, blá, 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 $1,5 milhão de dólares por episódio. Vamos falar disso, porque eu tenho a impressão de que todos esses estúdios de Hollywood estão inflacionando os valores, né? Sim. Então, mas estão inflacionando por causa dos que não são estúdio. A Netflix, a Apple TV. Tem um boato correndo por aí, que um amigo meu me falou, eu achei engraçado, que tem um filme em produção do Brad Pitt com o George Clooney na Apple TV. E que eles teriam ganho de salário de cachê. 35 milhões de dólares cada. Aí eles divulgar. Não é tudo isso, não. Deve ser R$34,99. Grande. Como é que você pode pagar isso? Pois é. E é um longa-metragem, não é assim, uma superprodução, uma minissérie, que nem o Kevin Costner tirou dinheiro do bolso para poder fazer os 2 filmes, o Horizon, que é a épico de faroeste, que eu estou louco para ver, inclusive. Não dá. Então, você gasta dinheiro e o que acontece no frigir das coisas? Essas notícias que a gente divulga. A audiência dos 3 primeiros episódios do Senhor dos Anéis caiu 30% em relação à primeira temporada. Qual que é o sinal que isso mostra? Que não teremos na terceira, quarta ou quinta. Não é? É um horror. Estão gastando esse dinheiro todo, né? Estão gastando esse dinheiro todo.
Eu sempre soube que o Anéis de Poder estava condenado quando eu vi uma entrevista dos caras falando assim: a gente quer fazer uma história que seja nos moldes do mundo atual. Tolkien, moldes do mundo atual, ali eu já... Segunda Guerra Mundial, caceta. Então tá, né? Não, e detalhe, é um mundo de fantasia, cara. O bacana da fantasia é justamente você poder criar uma coisa nova e colocar valores universais para que ela atinja diferentes públicos. Exatamente. Mas não, né? Mas não. Bom, e é um problema, porque assim, para pensar, cara, eu pensei agora, essa coisa de muito progressismo somada ao valor inflacionado dessas produções, está rolando um problema de prejuízo não só nas estreias, enquanto as temporadas e os filmes estão acontecendo, mas a longo prazo, porque a gente ainda é muito mais inclinado a consumir clássicos e continuar pagando por eles até hoje, seja em cópia digital, hoje em dia, né, mais cópia digital mesmo, ou se ele estiver passando nos streamings, ou se estiver passando até no cinema de novo, do que a gente vai estar inclinado para ver essas obras que são de agora, muito mais caras, mas que de alguma forma, por causa desses assuntos que eles incluem sem fazer uma história boa, já ficaram super datados. Pensa nisso. Cara, eu acho que já estão coletando prejuízo, porque umas obras, elas têm um prazo de validade muito curto, velho. É interessante, porque um dos trabalhos que eu faço é analisar filmes para a Encripta. A Encripta é a dona do Look, que é um canal streaming tipo Netflix, mas tem um puta monte de conteúdo. Aliás, depois eu vou te mandar um gift card para você assistir um material de lá. E um dos trabalhos que eu fiz foi analisar 54 filmes de artes marciais dos anos 70 e 80. Né? Mais dos 70, né? Que é o boom do cinema de artes marciais. Conclusão que eu tirei. As histórias estão legais, mas as artes marciais ficaram datadas. Você acredita nisso? Você assiste um filme onde o cara faz esse movimento assim. Aí você assiste um episódio de um sei lá, do Capitão América, que os caras lutam, pulam de ponta cabeça, dá salto triplo mortal. Ficaram datadas. Né? A história é boa, inclusive eu até selecionei uma que eu achei engraçadíssima, chamada assim... não é isso, mas assim, os clones de Bruce Lee. Naquela época, depois que o Bruce Lee morreu, vários outros filmes foram feitos com Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lau, todos os, né? E o produtor, o que ele fez? Ele reuniu todos esses atores com nomes de Bruce Lee e fez um filme sobre um cientista que clonou vários Bruce Lee para não deixar o Bruce Lee esquecido. O filme tirando as lutas, que são muito ruins, a história é muito engraçada e muito interessante, né? Então, assim, nada me tira da frente da televisão ou de ir no cinema uma história ruim. História ruim eu não vou, eu cansei. Eu cheguei num momento assim, me chamaram para assistir, eu estava fazendo comentários dos filmes do Oscar e tinha um filme que eu não assisti, eu ganhei um convite para uma pré-estreia, né, com aquele pessoal que passa gripe influenza, né, que é o influenciadores e tal. Então, estou lá, eu, num cantinho, pobres criaturas. 10 minutos depois de assistir o filme, eu falei, por que eu estou aqui? É a versão feminista, não é feminina, feminista, da Noiva de Frankenstein, escrito nos anos 80 por um socialista que não gostava da obra de Mary Shelley. E o que eu tenho a ver com isso? Aí fazia um filme, que inclusive, quando começou a fazer o filme, ele ainda estava vivo, o autor. Um nome esquisito lá. Eu falei, mas peraí. Aí você assiste o filme, você deixa de lado o seu senso exageradamente crítico, já está emputecido de estar lá. A gente tenta chegar neutro, né? Aquilo que a gente falou no início. Aí, quando você vê que o personagem principal é uma mulher, uma jovem, que descobre que pode dominar, pode ficar empoderada pelo sexo, falei, porra, mas o que é isso? É um filme pornô? Um soft porn? Para! E cá entre nós, a Emma Stone fez outros filmes melhores do que esse para ganhar Oscar. Desculpa, mano. Se é questão política,
Esse foi um voto Já que é para politicaço, dar um Oscar para a garota, vamos dar por outros filmes. Olha, Pobres Criaturas é um negócio, duas coisas sobre ele. Foi um fenômeno interessante, né? Assim, quando estava rodando Pobres Criaturas, eu estava meio que entrando para a Liga Nerdola, eu estava entrando em contato com a comunidade de criadores de cinema de YouTube. Então, eu vi um fenômeno assim. Tinha a galera da Liga Nerdola que, em peso, não gostou do filme, apesar de muitos reconhecerem a qualidade técnica em alguns aspectos. Sim. E tinha a galera que falava assim: você não gostou de Pobres Criaturas, você não gosta de cinema, sabe? Eu adoro esse tipo de reação. Você não gosta disso porque você porque é homofóbico. Criaturas é o tipo de filme que ele tem aquela roupagem pretensiosa o suficiente para te enganar, sabe? Rola um gaslighting. Você olha para ele e fala assim: não, mas eu deveria gostar desse filme. Olha esses ângulos, olha essas cores, olha isso aqui, olha esses atores, olha o nome do diretor, Yorgos Lanthimos. Ninguém se chama assim. Olha isso e aquilo outro. Então, assim, você rola um constrangimento social para você poder curtir o filme, entende? E, cara, de verdade, eu acho que ele tem mérito em várias áreas, sabe? Porém, e aí eu concordo contigo, e acrescento os meus 2 centavos, o que me deixou meio pau da vida nesse filme é que ele pegou uma premissa que poderia ser muito boa, mas muito maravilhosamente bem trabalhada, render cenas lindas, assim, de exploração humana, e reduziu isso a sexo. Entende? Você pega a experiência humana e reduz ela a sexo. E não é muito verossimilhante você pensar que... E me corrija se eu estiver errada, se eu esqueci do plot, tá? Pode falar. Mas ela pegou o cérebro, né, 0 quilômetro, né, de uma criança, de um neném. Exatamente. E o filme passa, talvez, o quê? 5 minutos, mais ou menos, na fase dela de infância, pula tudo que poderia ser. Eu fiquei pensando, assim, no que eu faria, sabe? Eu imaginei uma cena, tipo, com a Emma Stone descobrindo uma flor desabrochando, percebendo cores, e tendo contato, e se machucando pela primeira vez, nossa, mas tanta coisa legal de exploração humana, porque o pessoal que defende o filme fala da antropologia da coisa, né? Não, mas isso aqui é experiência humana. E eu pensei, a minha experiência humana se reduz a entra e sai agora? Entendeu? O bom e velho entra e sai, já dizia Laranja Mecânica. Cara, eu fiquei assim, olhando o filme e falei, gente... Aí teve um ponto do filme que eu achei legal, mas, de novo, voltaram para o Entre e Sai muito rápido, que foi a parte lá em Alexandria, quando ela vê a tragédia e vê as mortes e tal, e aí e conversa sobre filosofia com a galera no navio, aí eu pensei, opa, peraí, aquilo passou... Vamos voltar para o filme. E aí saiu daquela parte boa de novo e foi para o bom. Pois é. Entende? Então, assim, ele é um filme que tem uns momentos que te faz pensar: isso aqui poderia ter sido incrível. Poderia ter sido incrível. Com a estética, sabe, que o diretor escolheu. Assim, bela estética, inclusive. Muito lindos, cara. Era legal. Não dá para dizer que não. Uns atores incríveis, assim... William Dafoe. Deu uma raivinha agora de novo. Mas é o tal negócio. No mesmo, 2 dias depois, eu vou assistir Zona de Interesse. Débora, eu saí do cinema por baixo do carpete e falei, meu Deus do céu, eu estou vendo o que esse cara fez? Fui lá ver outros filmes que o cara fez, tem até filmes interessantes, mas o cara constrói uma história... Né, sem nenhuma glamour nem nada, sobre a história de eu sempre resumo assim, essa é a história de uma família de um funcionário público alemão que simplesmente é o diretor-geral de Auschwitz. E a história é essa. E o diretor é tão filho da mãe, porque uma coisa que eu reparei no filme, quando eu assisti, depois revi ele em vídeo, é que ele fez a fotografia como se fosse um álbum de fotografia daqueles clássicos, né? Que é aquela foto gigantesca e os personagens tudo ali no cantinho. O filme inteiro é desse jeito. E em nenhum momento, tá? Aliás, acho que passa uns 15 minutos que você percebe que está na Segunda Guerra Mundial, né?
Você não vê uma cena dantesca do tipo, olha, essa é a fila que todo mundo vai morrer. Olha, ali os caras foram fuzilados. Aqui é o lugar onde eles estão enterrando e jogando cal. Não tem nada disso. Não tem nem, ao menos, alguma cena mostrando como é que era a cara de Auschwitz. Não, você tem a fumaça saindo lá longe. Ou umas discussões atrás do muro que você não vê nada. Assim, um filme brilhante. E aí, você tem que comparar ele com pobres criaturas? Cruz Pô, você credo. está falando aqui eu não, o Zona de Interesse foi o que eu não consegui ver até hoje. Ah, não, você tem que assistir. Não, porque já me falaram isso que você está falando. E esse é um Ah. filme que está na minha lista de interesses, com todo perdão, trocadilho. E eu preciso desse filme, porque quando eles falaram assim, você sabe que é, mas você não vê, e aí eu fiquei, caraca, isso. Agora, já que a gente está falando do Oscar, né? Que eu não sei se eu tô sozinha nessa, mas eu amei. Foi American Fiction. Do cacete. American Fiction. Eu queria que esse filme pegasse o Oscar. Oppenheimer, maravilhoso. Mas American Fiction foi pro meu coração. Como eu amei aquele filme. Gente, que filme bom. Que filme bom. Muito bem feito, né? Hoje eu vou um elenco fantástico. Uhum. Agora, para compensar, o ano anterior, né? Que ganhou aquele filme Tudo ao mesmo tempo, à mesma hora. O que é aquilo, gente? Olha, sinceramente, eu gosto de filme de looping temporal e tal. Não, e assim, a história é tão clara, né? É assim, é o problema da mãe de assumir que a filha é gay. E tudo aquilo para chegar no final. Eu gosto de você mesmo assim. Tudo bem que eu achei o filme fantástico por causa da Michelle Yeoh, que essa daí é a minha paixão antiga dos tempos que ela atuava junto com o Jack Chan. Né? E engraçado, e assim, o curioso é o garoto que era o garoto de Indiana Jones, né? Ganhar o Oscar de melhor ator. Né? Shortstop. Eu achei interessante, mas assim, não é filme de Oscar, desculpa. É a mesma coisa, o Shakespeare Apaixonado. Que é como um filme de Oscar, aquele filme, aquilo é uma comédia da sessão da tarde, né? Pois é. Não, os Oscar tem dessas coisas, né? É muito lobby também. Então, às vezes, entra uns filmes ali no meio, assim, que você não entende por que tá ali, não. Não, ali eu comecei a entender o lobby do cinema, porque isso começou a ficar muito mais forte nos anos 80. Né? Quando os irmãos Weinstein assumiram o papo, não, nós vamos fazer as coisas do jeito que a gente gosta. A gente sabe o que aconteceu depois, mas, enquanto isso, você sabe que eles fizeram uma jogada para falar sobre o Carteiro e o Poeta, que eles tinham comprado os direitos de distribuição dos Estados Unidos, e eles fizeram a seguinte jogada de marketing. Eles gravaram vários atores famosos recitando poemas esqueci o nome, não é o Pablo Neruda. Bom, o personagem o poeta do Carteiro e o Poeta, que é um poeta famoso, e lançaram um CD e distribuíram para a academia inteira. Né? Nossa. E aí os caras escutaram aquilo, nossa, coisa bonita, o que é isso? E ainda junto com a porra da trilha sonora, que eu adoro aquela trilha sonora. E aí o filme ganhou relevância. Pô, o que é? E óbvio que tem uma amiga minha que é correspondente estrangeira lá em Hollywood, para os jornalistas do Globo de Ouro, que é um grupinho de 150 jornalistas no máximo, os estúdios mandam kits e caixas com baixaria de primeiro nível, né? Kits e caixas é o que a gente sabe, né? Porque kits e caixas é padrão, gente. É mídia kit para eles já. Você imagina como o membro da academia é obrigado a assistir todos, sei lá, 250 filmes que entram na corrida? Ninguém tem saco. Eles vão pelo... O que você assistiu? Então vou ver também, porque aí fica nesse nível. Se você tem um cara espertinho que sabe manipular e trabalhar as questões de marketing, né? Como o seu marido, por exemplo, ele vai fazer essas jogadas, né? Fazer esse tipo do disco e fazer com que o filme ganhe relevância. É o que os produtores fizeram com os distribuidores internacionais do Cidade de Deus, fizeram. O filme entrou no primeiro ano como filme internacional, filme estrangeiro. No ano seguinte, pegou em 4 categorias. 4 categorias, porque fizeram todo esse trabalho com a academia, vamos relançar e não sei o quê.
Cinema e televisão é assim, é uma caixinha de surpresas. Uhum. Ô, Débora, é o seguinte, o papo está muito bom, mas acho que a gente tem que deixar para falar mal de outras pessoas num próximo papo, que a gente ainda não chegou Tá no ótimo, a cerne gente da tá questão. combinando. Do cerne da questão, assim, quem é o filho da mãe que inventou esse maldito wokeismo? O dia que a gente descobrir isso, Olha, também acabe na fonte, entendeu? acho que é das universidades para o mundo, a resposta está lá. Tem que estudar. Maria. Mas olha, obrigado pelo papo. Depois eu quero Obrigada conversar com você sobre o seu futuro lançamento, a gente vai conversar mais para frente. Uhum, Tá? E a vida continua. Aliás, com é um certeza. tremendo filme muito legal. Para quem não conhece a história da AIDS, está na HBO Max. A vida continua. É um telefilme da HBO muito bom. Ah, maravilha. Boa dica, já vou pegar. É isso aí. E o pé que vocês veem lá atrás é meu sobrinho que está cansado do ostracismo e ele quer aparecer mesmo. Então, beijinhos e até a próxima entrevista. Tchau. Tchau, tchau. Beijos. Bye, bye.